single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. Olá, querido amigo que me segue, tudo bem com você? Hoje estou aqui para dar continuidade, estamos aqui, né, para dar continuidade à nossa série Biólogo na Prática. E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, um profissional muito competente, se chama João Paulo, e ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória profissional. E aí, seja bem-vindo, João, muito obrigada por ter aceito aqui nosso convite. É um grande prazer estar com você, né, e aprender também nessa troca de experiências. Então, eu quero que você fale aí um pouquinho sobre, né, sobre você, se apresente para a gente. Olá, Fátima. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente sempre se reencontrar e ainda mais se reencontrar para falar de algo que a gente vivenciou por um certo período, né? E acho que até hoje a gente ainda vivencia alguns momentos juntos e troca de experiências. E muito obrigado pelo convite, e aí fico disponível para que a gente faça aí as nossas trocas de experiências. Então, pronto. Eu que agradeço, como eu já disse, e agora eu quero que você comece falando um pouquinho sobre, assim, como foi, né? Assim, você é biólogo, né? Se Sim, formou sim. junto comigo na Universidade Estadual do Isso. Ceará. Fomos colegas aí de turma de algumas disciplinas, né? Começamos em turnos Sim. diferentes, mas fomos nos Nós misturando. fomos nos unindo ao longo do Exatamente. tempo. Isso foi muito bom. Então, conta um pouquinho como foi para fazer, primeiro dizer assim, né? Como foi para tentar biologia? Era isso que realmente você Sim, queria? sim. Era o curso de licenciatura? Como foi? Então, como a Fatinha falou, eu sou formado em licenciatura plena pela Universidade Estadual do Ceará, lá no campus de Fortaleza. E eu fiz tentativa de 3 vestibulares, um de acho que gestão ambiental no IFCE, o de odonto na UFC e fiz ciências biológicas na UES. E assim, ciências biológicas para mim foi quando eu fui fazer o vestibular da UES, eu saí olhando os cursos e aí fui ver, nossa, qual é que eu mais me identifico? E não sabia, aí eu disse, vou por questão de gosto aqui e coloquei ciências biológicas. Mas aí passei em gestão ambiental no IF, cheguei a ir fazer a matrícula, mas no outro dia saiu da UES e eu desisti do IF, fiquei na UES mesmo. E odonto eu passei na primeira fase, na segunda fase eu passei, mas fiquei nos classificáveis. E aí eu fui começar a olhar livros e vi que não era o que eu queria mesmo. Então eu comecei ciências biológicas, foi algo meio que fascinante desde o primeiro semestre. A gente começa a se encantar pela o que a biologia consegue abranger. E foi isso. E aí desde o primeiro semestre eu comecei a fazer iniciação científica, comecei na área de botânica, mas depois de um ano eu vi que não era a minha praia. É E, engraçado, né? Como é assim, mas a gente tem que começar, né, em alguma coisa. E a sim, gente vai sim. se descobrindo. Essa experiência, ela também é muito importante. Sim, eu comecei porque tinha uma amiga que pegou e me indicou. Eu comecei mesmo antes de começar as aulas. E aí comecei lá em botânica, fui, e depois de uns 8 meses, um ano, eu vi que não dava mais para continuar. E aí migrei para a área animal. E aí fiz mais uns 2 anos, até o final da minha graduação, eu fiz iniciação científica na parte de biotecnologia e reprodução animal. Muito bem. Aí tu foi, né, enveredando aí para essa área Sim. das biotecnologias. Mas assim, João, é mais biotecnologia, é mais reprodução? Como é que ficou Então. essa paixão aí? No início era mais biotecnologia, né? Porque eu fazia mais a parte de criopreservação de sêmen, técnicas mais ligadas à parte de fertilização artificial. E aí, com isso, eu até fiz um mestrado nessa área também, na área de reprodução animal, na parte de ciências veterinárias, também na UES. E aí,
segui, mas quando eu acabei o mestrado, eu vi que eu queria voltar mais para a parte biológica em si, não da parte tecnológica, mas sim de estudar fisiologia, ver o que acontecia, por que a qualidade dos gametas sofria interferência de quê, e aí foi migrando mais para a parte biológica em si. Porque tanto na iniciação científica quanto no mestrado, tinha biologia, claro, Uhum. mas era mais voltado para tecnologia, produção, aquicultura. Então eu tentei voltar mais para a minha área, sair um pouco da veterinária, da tecnologia e focar mesmo na fisiologia, que é hoje o que eu faço. Porque o teu mestrado foi na veterinária, não é isso? Sim, sim. Eu fiz mestrado na veterinária e aí também às vezes a gente ficava com a preocupação, né? Tenho graduação em ciências biológicas, aí vou ter mestrado em ciências veterinárias, que é o que eu tenho. Uhum. E aí, será que vai abrir um concurso para mim com graduação, mestrado e doutorado em ciências veterinárias, por exemplo? Então fica algo muito restrito. Então eu tentei voltar mais para a biologia também para tentar conciliar as duas coisas, o que eu gosto e o mercado. E é muito interessante você falar isso, porque eu digo assim, que às vezes a gente vê e também passa pela experiência de ir caminhando conforme as coisas vão acontecendo e vai deixando acontecer. E isso que você fala é muito importante, porque você sabe, você já pensava no depois, né? E isso é realmente muito importante, porque aí você sabe onde você quer chegar e vai trilhando esse caminho de uma forma mais próxima dele possível, né? Isso é Porque eu bem... acho que nessa nossa carreira acadêmica e tudo, de quem vai iniciar ou quem já está, eu acho que é sempre bom a gente ter um foco, né? Com certeza. Quero ser um profissional da parte de indústria, por exemplo, Uhum. de análises clínicas. Então, você tem que começar a traçar todo o seu percurso conforme aquele seu objetivo. Sei lá, se eu quero ficar mais nessa parte de análises clínicas, exame, testar medicamento, testar essas coisas, então você tem que focar, fazer estágio em clínica, fazer estágio em Experiência, né? laboratórios. Então, eu tentei fazer isso desde quando eu iniciei. E por trás, né, sempre tinha nossos professores, nossos Uhum. amigos que ficam incentivando aí com uma fatinha. Com certeza. Eu acho que essa é uma das melhores partes, né, de tudo isso. Sim, E hoje em dia você está morando em São Paulo, né? sim, moro Você, aqui há 4 anos. pronto. E o que é que tu foi fazer em São Paulo? Como foi que tu chegou em São Paulo? Conta aí pra gente. Então, eu fazia, né, mestrado na Universidade Federal do Ceará, mas eu via que eu precisava conhecer outras coisas. Sei lá, eu já estava na UES há uns 5, 6 anos e preciso conhecer outras coisas, ter mais oportunidade de trabalho e também buscar aquilo que eu gosto. Na UES tem um mestrado em fisiologia, mas é fisiologia humana. Uhum. E eu queria mais algo comparado, que fosse animal e humano juntos, né? Então, talvez ter uma fisiologia mais ampla. E aí eu comecei a pesquisar, joguei no Google, cursos de fisiologia animal comparada. E aí eu fui vendo, aí joguei mais ou menos o que eu trabalhava, com peixe, com reprodução, e aí encontrei a minha orientadora atual do doutorado. Aí simplesmente mandei um e-mail para ela. Aí, assim, depois de um dia, eu acho, ela foi super rápida, me respondeu. E eu já marquei a viagem, vim para São Paulo para conversar com ela. Eu acho que nessa época a gente não usava muito, assim, há uns 4 anos atrás, não tinha essa conversa de marcar por Skype e tal. E como eu já tinha família que morava aqui, eu decidi vir passar uns dias, sei lá, mini férias, e aí conversar com ela. Isso é muito, te interrompendo, né? Rapidinho, assim, me Não, veio à imagina. mente. Isso é muito importante, porque, assim, mostra proatividade, eu acho que mostra o interesse do que você Sim, realmente quer, né? Às vezes, para chegar em determinados ambientes ou patamares na vida,
a gente tem que passar aí por algumas dificuldades, não que isso tenha sido, talvez, depois que você chegou Sim, aí, talvez tenha sido uma grande dificuldade. Mas, tipo assim, uma simples viagem não, mas ele tá, né? Você estava correndo atrás do seu sim. sonho atrás porque você realmente queria. E assim, a princípio no e-mail ela já falou que não tinha vaga, que ela já tinha vários alunos. Ah, já tô com cheio e tal. Mas eu cheguei, a gente conversou e quando acabou a conversa ela já disse quando é que ia ter o próximo exame de seleção. Então eu vi que o contato ali, o pessoal, mostrar interesse, foi super benéfico. Muito bom. E aí eu tentei a seleção, mas na primeira vez eu não passei, porque era o sistema de prova de inglês era diferente, então era um pouco meio que eu achava meio pessoal, Uhum. mas também esse momento foi super proveitoso para mim, porque no mestrado eu já participava do ensino à distância, né, lá na UES, junto com Uhum. você. Uhum. Então a gente era tutor e também professor, orientador, a gente fazia várias funções no curso de licenciatura em Ciências Biológicas à distância. Sempre se metendo em tudo um pouco, né, Sim. Júnior? Então eu fiquei, acho que quase 2 anos nessa experiência de ensino. Então para mim foi ótimo, porque eu percorri várias coisas, desde dar aula, orientar aluno, Uhum. experimentar uma forma de dar aula online, por exemplo, tirar dúvidas, e que eu acho que está cada vez mais atual, né? Que eu acho que o Com ensino à certeza. distância hoje está meio que quase predominando mais de 50% nas formas de ensino. E veio avivar bastante, né, com esse momento aqui Sim, que nós estamos vendo. A gente sabe que está sendo algo meio emergencial, meio aí, né, sim, forçado, mas querendo ou não, todas essas tecnologias que nós já temos disponíveis e experiência também já ajuda bastante a sim, gente. sim, claro, certeza. E quando você chegou aí, né, que você passou, como foi? Quais foram as suas principais assim dificuldades? Porque assim, a gente fazer uma pós-graduação em outro local, distante, né, da sua cidade natal, Sim, digamos assim, eu acredito que a gente sente tanto emocionalmente, porque tem aquela questão da família e tudo com relação a outra cultura, e até mesmo a sim, cultura acadêmica, que eu acredito que seja um pouco diferente, você pode expor aí da nossa cultura acadêmica mais para cá, porque eu digo assim, a academia é uma só, sim, mas cada região, às vezes, ela lida, né, de algumas formas diferentes com determinadas situações. Então, conta um uhum. pouquinho aí como foi isso pra gente. Ah, sim, né? No primeiro dia, praticamente, quando eu abri minha mala para desfazer, deu aquele desespero e a vontade de fechar e voltar no primeiro voo que tivesse. Então, sim, foi super difícil. Acho que os primeiros meses para você se adaptar é bem complicado, sair a primeira vez da sua casa, sua família e etc. Então não é fácil. Uhum. Então eu acho que depois de uns 3, 4 meses, começa a fazer amigo, começa a ver outras coisas, né? Aprender novas coisas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então isso vai te fortalecendo. Mas a experiência até hoje, para mim, foi assim fantástica. Eu acho que se tivesse que repetir, eu repetiria Imagina. novamente. Assim, acho que é algo que valeu a pena e que abriu muitas portas para mim também. Muito bem. E assim, com relação mais à situação de trabalho em si, dentro da universidade, laboratório, pesquisa, tu teve alguma dificuldade? Teve alguma coisa que tu teve que se adaptar, reinventar, se renovar? Acho que a gente tem que estar sempre Sim, fazendo isso, né? Mas como é, foi? praticamente eu tive que refazer tudo, né? Porque eu era de algo mais prático. Ah, aconteceu isso? Ok. Então, na fisiologia, eu tive que aprender novas metodologias, tive que usar mais o pensamento biológico, o pensamento crítico, por que que isso está acontecendo, se eu fizer tal coisa, o que é que o organismo vai responder. Então, teve mais também essa parte de pensar, de agir. Também a questão da universidade, por ela te
te dá abrir várias portas dentro, mas também outras que você tinha aberta anteriormente, você percebe que não tem mais nessa universidade atual. E que Uhum. se você não tiver aproveitado no passado, Já era, né? talvez você... então, acho que você tem que aproveitar tudo que vai aparecendo e, e fazer na sua profissão. Muito bom. E daí tu fez também um doutorado de sanduíche, né? Sim, Foi aí para alguns lugares do mundo. Conta um pouquinho como foi para você ir, como foi que você fez contato lá? Foi só a nível de universidade? O que que Uhum. você fez lá? Como foi o trabalho? O que que você aprendeu? Quanto tempo você passou? Conta aí um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, aqui a minha bolsa, né, ela não é federal, ela é do estado, que é pela FAPESP, que é uma fundação, sei lá, muito boa, eu acho que Uhum. talvez uma das melhores do Brasil. E ela te dá várias oportunidades de sair do país, financiar e tudo. E aí eu tinha a oportunidade de passar um ano fora, em qualquer centro de pesquisa, mas que não tivesse aí, eles priorizam que não tenha a sua língua nativa, a língua Uhum. portuguesa. E aí quando eu estava mais ou menos uns 2 anos e meio do meu doutorado, eu comecei a pesquisar instituições, falei com a minha orientadora e tal, e ela falou que ficava a meu critério, eu podia escolher o pesquisador que eu quisesse. E aí eu comecei a pesquisar, e aí levei alguns nomes, né? Mandava e-mail para a pessoa, só fazia Uhum. para ela, eu vou mandar e-mail e tal, e mandava e-mail para alguns pesquisadores. Uhum. Alguns não me respondiam, Uhum. então assim, até hoje nunca obtive resposta. Faz parte, Ou né? outros respondiam logo, assim, dizendo que não. Uhum. E, assim, eu tentei umas 10 pessoas, 15 pessoas, mas só que eu sempre queria um em específico. Só Uhum. que ficavam falando, alguns professores, alguns colegas, nossa, esse é muito bam, é muito bom, você... Não, ele não Mas vai o te responder nunca. o povo Ele já não diz, vai né? te... Vai ser difícil. Sim. Aí eu disse, nossa, se vai ser difícil, eu quero esse. Gostei. Aí eu peguei e mandei e-mail e assim, acho que depois de uns 15 dias ele não respondeu, mandei novamente. E aí ele respondeu, acho que depois, sei lá, de uns 20 dias. E aí pronto, disse que sim e tal, que a gente podia marcar um Skype, a gente Mas, marcou, foi conversando. E aí pronto, mandei o meu projeto para cá, para a FAPESP, e aí foi aceito e eu passei 6 meses na Inglaterra. E lá eu trabalhava na mesma área daqui, né, na parte de ecotoxicologia, verificar o efeito de poluentes na água sobre a fisiologia de organismos, basicamente de peixe. uhum. E aí eu passei 6 meses lá, retornei em 2019, e aí fiz agora, recentemente, mais um sanduíche na Argentina, praticamente na mesma área de ecotoxicologia. Passei 2 meses e meio na Argentina, que era para eu passar, acho que 4, mas Uhum. por conta da pandemia, Nossa, interrompi, e voltei logo. que pandemia, né? Mas deu Sim. para você fazer alguma coisa, assim, desenvolver o que você tinha ido? Eu comecei, mas, sei lá, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses e quando eu já ia começar, fiz alguns experimentos, alguns testes piloto, né? Mas aí quando eu fui realmente fazer o meu efetivo, declarou a pandemia e tive que interromper. Entendi. Mas isso não te passa nenhum prejuízo para a Não, tua não, pesquisa, não, né? não, porque são pesquisas independentes. Independência. Ah, Mas a experiência para mim, acho que a principal foi na Inglaterra, né? Porque eu uhum, passei 6 meses, querendo ou não, era uma cultura totalmente diferente. Eu morava numa cidade, não era em Londres, era no interior da Inglaterra, em Exeter, que era uma cidade, acho, de 120 mil habitantes, então bem pequena, mas bem estruturada. A universidade com recursos, assim, nossa, maravilhosos. nosso sonho de consumo, né, meu amigo? Queriam reagente, tava ali na sua mão em 24 horas. Se você, sei lá, era impressora em todos os andares, você só fazia passar seu crachá, imprimia tudo o que você queria. Então, assim, a pesquisa, a ciência é vista de outra forma, né? Então, a gente
realmente valorizado. Ah, que legal, você é cientista e tal. Então as Uhum. pessoas valorizam mais essa nossa profissão. Então acho que na Inglaterra para mim foi uma experiência incrível, porque eu vivi realmente sem ninguém assim que eu conhecia. Então foi algo, língua diferente, temperatura diferente, as pessoas são diferentes, então foi para mim uma experiência fantástica, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Profissionalmente em si, aprendi, nossa, inúmeras coisas. E, João, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu acho que, de forma geral, eu sei que tem várias dificuldades, mas eu acho que muitos estudantes, até mesmo da pós, em algumas universidades, assim, focam também na questão da língua, né? Do Sim, falar em uma língua estrangeira. Como foi isso para você? Você já sabia? Você teve dificuldade? Porque eu acho que assim, né? A linguagem científica, ela também é diferente, né? O falar, o sim, escrever e o ler, principalmente quando relacionado à ciência. Então, eu acho que você precisa saber se comunicar, mas também tem a parte da escrita científica, né? Porque que a gente, tudo que a gente pesquisa, geralmente a gente transforma em sim. dados, em artigos, e isso para você foi como? Tanto com relação à comunicação, quanto ao próprio corpo, digamos assim, mais a nível de pesquisa, né? Como foi isso para você? Então, para mim o inglês ele sempre foi sei lá, um entrave, né, ali na minha. Eu sabia, né, sei ler, sei interpretar e tal, escrever assim nem tanto, mas ler eu super me dou bem. Só que falar, eu tinha um certo medo, né? Aquele medo de você pronunciar errado, ou de você não saber responder. Então, sempre você trava. Se você não praticar e não tiver aquele medo de errar, vai, se joga, vai falando, e aí você vai conseguindo. Mas, assim, por exemplo, no meu doutorado, aqui, na primeira seleção que eu fiz, eu não passei por causa do inglês. Uhum. E até mesmo uma professora, quando eu fui questionar a minha prova, né, pedi uma correção, a segunda correção, porque eu tinha tirado 6,7, eu acho, era 6,9, alguma coisa assim. Faltava décimos, era Nossa. 7, né? Então Uhum. eu fui pedir porque só ela que tinha sido discrepante em relação aos outros. E ela falou para mim que nem com aquele inglês eu não iria passar nem no mestrado, assim. Então ela super me colocou para baixo. E aí, para mim, aquelas palavras dela meio que me fortaleceu. Eu disse, nossa, eu vou mostrar tanto para mim quanto para ela. Não Nossa. preciso mostrar para ela, mas para Uhum. mim que eu posso. E aí, pronto, eu comecei a estudar inglês, assim, estudava mesmo em casa. E antes de eu ir para lá, eu comecei a fazer um curso online de inglês. Uhum. E aí eu fazia mais a parte de conversação. E quando eu cheguei lá, comecei a falar, o professor me entendia. Eu me encontrei com o professor, acho que uns 3 meses antes aqui no Brasil, no congresso que ele Uhum. veio, em Manaus. E aí até eu pedia sempre desculpa se ele não estava me entendendo por causa do meu inglês e tal. Ele, nossa, você fala super bem, eu não falo nada de português, então relaxa. Porque a gente fica nessa preocupação, mas a Uhum. gente tem que pensar que a gente fala mais de uma Exatamente. língua. Uhum. Nesses outros países, assim, de inglês, por exemplo, eles só falam inglês. Uhum. Então, eles super valorizam quem fala mais de uma língua. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, o que é que eu fazia? Todos os dias que eu ia para a universidade a pé, eu colocava música em inglês, de músicas lentas para ir estudando. Uhum. Todo dia à noite, quando eu chegava, independente do cansaço, eu estudava todos os dias, nos 2 primeiros meses. E isso ia me ajudando. Lia, escrevia coisas que eu não estava entendendo, pedia para as pessoas falarem um pouco mais devagar e fui fazendo amizade no laboratório e as pessoas iam me ajudando assim a falar. Mas para mim foi mais difícil o primeiro mês. O primeiro mês sempre é o mais difícil. Depois, no segundo mês, eu já saía falando assim, tranquilamente. Assim, não um profissional, um fluente, Uhum. Mas já. mas as pessoas me entendiam e as pessoas me entendiam e eu compreendia também as pessoas. Então, eu tinha comunicação. E até hoje mantenho comunicação com eles. E meu inglês não é um dos melhores, mas eu consigo falar, consigo entender, escrever, então é tranquilo. Eu acho que como eu tinha esse sonho mesmo de querer
ver outra realidade, até mesmo crescer profissionalmente, porque isso, uma experiência fora conta muito para o seu Com currículo em todos os certeza. aspectos. Então, para mim foi super bacana e até hoje sou muito feliz por ter feito isso no momento certo. Porque eu pensei em deixar para o último ano do meu doutorado, mas Não teria dado, né? ainda bem que eu não deixei, fui logo. Nossa, que legal, assim, que, sabe, inspirador mesmo ouvir você falar, Sim, porque são dificuldades nossas, né? São dificuldades sim, que perpassam pelas nossas experiências. Então, fico muito feliz, né, que você é, tenha tido todas essas experiências, esse crescimento sim. profissional. Pode dizer. Sim, é porque às vezes quem tá por trás, né, vê, o que é que você faz? Sou pós-graduando, faço doutorado. Só faz doutorado? Então Só. acha que a nossa carreira, a nossa vida é fácil, né? Mas a gente passa por várias dificuldades, mas eu acho que o importante é sempre ter o foco do que aquilo que você quer Com certeza. e seguir. Porque é muito difícil, né? A gente escolheu um caminho difícil, eu diria, Sim, porque você não está ali, você ainda não está ali trabalhando, você é um estudante, de certa forma, né? Eu digo é, assim, para todo mundo, que é o que nos rotulam, né? Mas a gente sabe que a gente trabalha, que o nosso trabalho ali é sim, árduo, e tem outras questões do depois, né? De como vai ser. Mas assim, eu acho que você falou primeiro, duas coisas assim muito legais, né? Quando você falou do não e do dizer que o seu inglês não faria você chegar nem no mestrado, eu acho que a gente tem que uhum, acolher com toda a força sim, um não, uma decepção, né? Um dizer você não sabe, você não é capaz, e sim, assim, você correu atrás e é prova disso que você está conquistando tudo que você sim, tem, claro. né? E, Não, é algo que eu acho que, sei lá, eu sempre sou naquele. Quando eu quero algo, eu vou, bato, nem que seja várias vezes, até eu conseguir. Eu acho que isso é sempre importante em qualquer etapa da nossa vida. E só voltando para essa parte do estudante, aqui no Brasil as pessoas têm como estudante desde mestrado, doutorado, tudo, uhum, né? Mas fora você não é mais um estudante, é, você é um profissional, você é um é, cientista. Então, eu acho que no nosso país ainda é um pouco desvalorizada essa nossa profissão. Fora, mas eu creio, eu espero que depois dessa pandemia as pessoas possam, até mesmo os governantes possam valorizar mais a ciência, né? com Todos os certeza. aspectos e a nossa profissão. Com certeza. Fico muito feliz por tudo isso que eu estou ouvindo. Para a gente encerrar, né, eu queria que você pontuasse algo que você teria feito talvez de diferente ou acrescentado em todo o seu percurso, né? Você chegou. Será que você, onde você está, você olha para trás e você diz, poxa, se eu tivesse feito isso, eu estaria melhor nisso? Tem algo, se não tem também, não tem problema, mas tem algo que você mudaria ou que você faria a mais, né? Antes, né? A nível de graduação, de mestrado, enfim, tem algo que você alteraria nessa sua caminhada? Possivelmente algumas coisas que eu talvez não valorizei na graduação achando que eu não ia precisar e que hoje eu vejo que eu preciso e muito. Por exemplo, estatística. Nossa, Eu acho que isso é um problema de várias pessoas, né? concordo, é um E, grande problema para mim também, viu, João? e também essa questão do inglês, né? Uhum, Apesar de eu ter feito vários cursos de inglês antes, mas eu acho que eu deveria ter associado isso desde o início à minha carreira, não ter deixado para investir muito no final e ter sido ao longo de todo o tempo. E acho que também essa parte, não sei, científica, tentado meio que avançar mais, publicação e etc. uhum. Porque a gente hoje em dia é visto muito como um ser que publica, né? Se você não É, tem tanta publicação, você não é tão expressivo para conseguir algo, um isso é concurso, uma verdade. bolsa, etc. Isso é verdade. Ai, João, estou muito feliz da nossa conversa, né? Também, E super bom se reencontrar. mesmo que seja assim à distância, né?
Mas é Sim, muito claro. bom, fico muito feliz, né, por saber que você tá aí um gigante, né, dentro da sua carreira, dentro das suas Ah, imagina, escolhas, obrigado. dentro do que você, assim, trilhou para a sua vida. Né? Eu te agradeço imensamente. Não sei se você quer ir falar alguma coisa para a gente finalizar. Ah, eu agradeço também essa nossa conversa, que foi super, super legal, e incentivar para aquelas pessoas que nunca desistam e vá atrás também daquilo que vocês querem. Fazer biologia não é fácil, mas é algo apaixonante e eu acho que sempre, se você faz aquilo que você gosta, você vai se dar bem na vida em qualquer carreira. Então é isso, meu amigo. Muito obrigada. Obrigada Obrigado mesmo também, por Fatinho. dividir suas experiências. E a gente vai se vendo, né? Vai se Aham, encontrando aí. Sucesso, viu? pra vocês Grande também. beijo, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijão. Tchau.